O Expressão Nacional está de volta e o tema de hoje é a Copa de 2014. Senhores, o Congresso aprovou, a pedido do governo, recentemente, um regime diferenciado de contratação para as obras da Copa, que inclusive está sendo questionado pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade dessa matéria. Está em tramitação na Casa uma proposta que isenta a FIFA de pagamento de ISS. E agora nós temos esse projeto da Lei Geral da Copa. A minha pergunta, e aí fiquem à vontade todos para responder, isso basta do ponto de vista legislativo ou a gente ainda vai ter que fazer mais mudanças legislativas para atender tudo que é preciso para realizar a Copa? Maristela, o professor colocou uma coisa que é importante. Por exemplo, essa questão do ISS, em todos os contratos de todas as Copas que foram realizadas, essa questão da isenção de impostos, ela é prevista. Então, como o governo federal ele tem só a capacidade sobre os impostos que são de esfera federal, ele já fez essas isenções numa lei que já foi aprovada aqui no Congresso e está dando essa autorização legislativa para que cada município faça essa isenção do ISS, que é o imposto municipal. Mas isso já faz parte de um acordo assumido. A questão do regime diferenciado, nós aprovamos, mas não, por exemplo, estádios, nenhum dos estádios foi contratado sobre esse modelo, tanto aqueles que envolvem verba pública, quanto aqueles que estão sendo feitos por parcerias públicos-privadas. Essas obras, elas serão executadas pelos municípios e pelos estados. É uma possibilidade de se fazer esse regime diferenciado. Então, são prefeituras de todos os partidos, administradores de todas as legendas partidárias, que poderão escolher. Se eles acharem que precisa usar esse regime diferenciado para as obras terem um ritmo mais acelerado, poderão usar esse regime. Se não, poderão fazer pela 866, como era antigamente. Então, não é uma exigência, é uma possibilidade para aquelas obras que estarão dentro da esfera de atuação das obras da Copa. A questão colocada com relação às isenções, e é evidente, quando você tenta atrair uma indústria ou atrair algo que vai produzir, que vai... a Copa do Mundo, né? As imagens, os números, o presidente da Embratur colocou. O que chama a atenção é que isso tudo é bom para o país, não há dúvida. Agora, claro que você tem que obedecer aí os limites da própria legislação, Estado. O que chama a atenção também é que os estádios no Brasil são os estados e municípios que estão construindo. A mobilidade urbana, os aeroportos para valer no sentido da grande obra do governo, principalmente mobilidade urbana, isso vai ficar para as calendas gregas. Tanto é que estava previsto uma série de obras em Curitiba, onde nós temos o estádio do glorioso Atlético Paranaense, né, que já tem 70% dele pronto. Nós tivemos lá com o deputado Jonas, o fórum aqui da Copa, né, da Comissão de Esporte e Turismo, e lá vendo exatamente um estádio que já tem 70% pronto. Aliás, foram retomadas as obras esta semana, né, para concluir em dezembro do ano que vem. E ser inaugurado prontamente em março de 2013, porque já estaremos completando 90 anos de história do Atlético, e aí já preparando para a Copa das Confederações. Então, há um trabalho, mas é muito da própria estrutura do clube, que está trabalhando com a Prefeitura e o Governo do Estado. Aquilo que é mobilidade urbana, agora já vem a história do feriado nacional, ou do feriado local, para atender a demanda da mobilidade urbana no dia dos Jogos da Copa do Mundo. Curitiba é uma das, só interrompendo, deputado, uma das capitais brasileiras onde existe menos problema de transporte urbano. Foi feito... Pois é, mas só que nós estamos no limite também. É verdade. Alguém já reclamou, eu estava num debate domingo na televisão, mas aqui é o caos, o transporte urbano. Eu falei, você não conhece o Brasil em termos de transporte público. Né? E o automóvel aumenta mais por falta de qualidade no transporte público. Essa é a grande verdade. E é esse investimento que nós temos que olhar. E não é preocupação de governo, é a preocupação com o país do futuro. Né? Aí o planejamento que o professor Paulo Henrique falou é de fundamental importância, e não temos essa cultura. E não há vontade de fazer esta coisa funcionar para valer. O planejamento aqui é dentro de um governo e acabou, e você não pensa. Por isso que eu digo, governo ruim, quando é ruim durante 4 anos, ele fica eternamente, vão ter que pagar um preço muito caro ao longo do tempo. E quando é bom por muito tempo. Nós ganhamos durante muito tempo. E aí eu elenco aqui, só para finalizar a minha parte, é de que a presidente da República, com todo respeito, né, com o ministro de esportes, você vai conversar com o secretário de uma entidade para poder adequar uma realidade. Olha aqui, aí me perdoe, mas nós temos que ver tudo que diz respeito ao cargo. Né, e é o que representa isso para o país aqui
E lá fora, né? A liturgia do cargo. E não está sendo respeitado. Com todo respeito. Sim, não, sim. Mas não. Eu queria apenas exatamente, eu sei que a sua crítica é respeitosa, mas eu discordo também respeitosamente, porque é normal, todos os presidentes de república, governadores e prefeitos, recebem representantes de empresas. Quantas vezes isso já aconteceu, o telespectador sabe. Então, recebe por quê? Porque as empresas, uma indústria automobilística para se instalar no Rio Grande do Sul ou no Paraná, procura o governador e o governador recebe, o prefeito recebe, às vezes o presidente da República recebe, o presidente Fernando Henrique recebeu, o presidente Lula e a presidenta Dilma recebe. Por que não receber a FIFA? Acho que há uma demonização da FIFA, no sentido assim, primeiro, usar o termo exigência. A FIFA não exige nada. A FIFA pede, a FIFA solicita. Flávio, eu estou dizendo nós concordamos ou não. É que o cargo secretário é como se fosse um cargo de primeiro-ministro na FIFA. Existe Sim. a figura do presidente, mas o presidente é uma relação social. Quem define mesmo, quem é o cargo executivo... É como na Câmara, inclusive. Na Câmara, o senhor sabe que o presidente preside e quem governa a casa é o primeiro secretário. Então, é mais ou menos por aí, tenha sido uma reunião é por isso que o Jerome Hall, que é o secretário da FIFA, tem passado alguns pitos no Brasil, né? Aí, Rubens, se há de fato isso, a deselegância dele, né? Dele, claro. E não do nosso governo. Claro, não. Agora, ele passa o pito e a presidente da República vai lá conversar com o secretário da FIFA. Mas, deputado, era preciso conversar com o presidente. É preciso conversar porque nós temos interesse no investimento ou não? É isso que eu insisto, que é uma resposta brasileira. Mas é claro que sim. Todos nós pactuamos, né, que é importante para o Brasil, que vai deixar legados importantes. Uns acham que mais, outros acham que menos. Há uma calibragem a ser feita, mas todos concordamos que é algo positivo para a América do Sul, não só para o Brasil, porque outra Copa da América do Sul daqui a 3 ou 4 décadas. Do ponto de vista do turismo, é essencial sediar esses eventos, é muito importante para dar o salto adiante. É uma relação, naturalmente, de tensão, de conflito, como toda relação da democracia. A FIFA pede e o governo e o Congresso Nacional vão concordar ou discordar. Agora, eu acho que nós não podemos, assim... desculpe só eu concluir um raciocínio. Nós não podemos, em nome disto, demonizar a relação com a FIFA e tampouco darmos razão à FIFA. Por exemplo, os estádios estão atrasados, a matéria de abertura começava dizendo isso, os estádios estão atrasados. Não é verdadeiro isso. Pode ter um estádio ou outro atrasado, eu não vou afirmar que todos estão em dia. Mas a imensa maioria está em dia. 9 estão com o calendário em dia. Aí a matéria começa, a matéria da TV Câmara, né, que eu tanto prezo, né, começa dizendo estádios atrasados. Não é verdade. A questão dos aeroportos estão em andamento, o regime de concessões, que a oposição durante tantos anos defendeu, será feito agora. Né? Nós tivemos um contato... E que o governo do PT sempre demonizou. Será feito. Será feito. Será feito. Seja bem-vindo ao mundo da privatização, as concessões dos aeroportos. Sim. E na questão da mobilidade urbana, deputado Rubens, não é tarefa do governo federal. O dia que o governo, de fato, aí essencialmente a tarefa dos estados e municípios. O que o governo federal pode e está fazendo é disponibilizando os recursos para estados e municípios, financiamentos, às vezes ao mesmo Orçamento Geral da União. Agora, às vezes há embaraços locais, da política local. Eu poderia relatar, mas não vem ao caso, não é meu papel, relatar estados e municípios de vários partidos que estão com embaraços da política local, do arranjo institucional, se é uma secretaria, se é uma autarquia. Eu queria ouvir um pouco o professor. Professor, o governo espera que a Copa represente um incremento de cerca de 110 bilhões de reais. Se considerar recursos que os turistas estrangeiros vão deixar aqui, recursos que os nossos turistas mesmo vão gastar, os investimentos em infraestrutura, a estimativa de 110 bilhões de reais. O grupo que o senhor coordena na UNB concorda com essa estimativa? Concorda e entende que muitas vezes se anunciam coisas que não correspondem com a realidade. O PIB brasileiro cresce a média de 3% ao ano, enquanto o PIB do esporte cresce em média 12% ao ano. Nós temos que ter a exata noção do que o esporte hoje representa um fator fundamental no incremento da produção brasileira. Se nós não fizermos isso, nós vamos comprometer uma grande fonte de receitas para o nosso país. Para se ter uma ideia, após as Olimpíadas de Barcelona,
A Espanha se tornou especialista em mega eventos esportivos e grande parte do crescimento do país se deveu, após esse período, à expertise de algumas universidades, basicamente o carro-chefe, a Universidade Autônoma de Barcelona, e exporta gestores esportivos da mais alta qualidade, inclusive assessorando as Olimpíadas de Pequim, por exemplo, foram muito importantes, porque eles têm a noção de que o esporte movimenta muitos recursos. Desde 2010, o esporte talvez seja a área econômica que mais movimenta recursos no mundo. E nós temos que passar a enxergar isso. Esses números podem, inclusive, superar o que foi previsto. E a sustentabilidade desses resultados, professor? Como é que o senhor enxerga? Bom, se nós formos partir do pressuposto que nós estamos trabalhando de uma maneira que, com olhos voltados para tudo que está acontecendo de modernidade em relação àquilo que nós queremos do nosso futuro, eu entendo que nós estamos perseguindo os melhores objetivos. Nós temos feito estudos que demonstram que nós estamos no caminho certo, nós não devemos mudar as estratégias para utilizar bem o esporte, para que ao longo do tempo isso se reflita numa boa relação, inclusive com o meio ambiente, até na questão da formação de nossas crianças, através do esporte e pelo esporte, para que elas aprendam a respeitar o meio ambiente, para que possam usar bem os recursos ao longo do tempo. E nós não devemos mudar, coisa que alguns países da Europa mesmo modificaram, e isso não foi bom. E o incremento de recurso é assustador, mas vai ser muito importante para que, se o Brasil, sabendo utilizá-lo, pode obter resultados sociais muito importantes, como nenhum país até hoje obteve, inclusive. Presidente Flávio Dino, o governo está investindo nesse sentido de garantir essa sustentabilidade comentada pelo professor? É exatamente o que nós buscamos, é garantir que os eventos não sejam hiatos, não sejam pontos fora da curva. Do ponto de vista do turismo, por exemplo, nós estamos perseguindo há muitos anos um crescimento sustentável. Nós vamos obter, sim, um salto nos anos dos eventos e queremos chegar a 2020, exatamente buscando o planejamento. Nós temos um plano, que é o Plano Aquarela, que vem de muitos anos, buscando dobrar o número de turistas no Brasil, triplicar o ingresso de divisas. Nós podemos chegar a 10 milhões de turistas ano, que é a nossa meta atual. Alguns acham modesta, é a meta, porque hoje nós recebemos pouco mais de 5. Vamos ter o melhor ano da nossa história neste ano, que vamos chegar a 5,4 milhões de turistas estrangeiros. Ingresso de divisas triplicar, nós vamos ter algo em torno de 6,5 bilhões de dólares neste ano. Após os eventos, triplicar. E há uma outra dimensão da sustentabilidade, que é importante trazer ao debate, que é a dimensão, inclusive, de compreender como os eventos se articulam com um projeto de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, no que diz respeito à relação com o meio ambiente. Há, por exemplo, uma política nossa em debate com o Ministério do Meio Ambiente de requalificação dos parques para que eles sejam os parques da Copa. O Paraná tem um dos sítios ecológicos mais belos do mundo, que é o Parque Nacional de Iguaçu, por exemplo. Quero homenagear, inclusive, porque as Cataratas e a Amazônia estão concorrendo agora, até o dia 11 de novembro, como entre as 7 maiores maravilhas da natureza contemporânea no mundo. Portanto, os parques são uma preocupação nossa, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Nós reeditamos o Ministério do Turismo, quando então o ministro Pedro Novaes editou a portaria número 100, que trata do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. Hoje submete os hotéis a 3 itens de avaliação: infraestrutura, qualidade de serviços e sustentabilidade, mais na dimensão ambiental, justamente para garantir que esses investimentos tenham essa dimensão positiva de gerar ciclos de desenvolvimento autênticos, Então, há medidas normativas, há investimentos, exatamente com essa visão de que, após as festas, porque serão grandes festas, o povo brasileiro é especializado nisso, graças a Deus. Nós sabemos fazer festa muito bem. Outras nações treinam para saber fazer festa. Nós sabemos fazer festa muito bem. A Alemanha se esforçou para se apresentar ao mundo como uma nação cordial, amiga, hospitaleira. Nós temos já essa imagem.
Nós temos que aproveitar essa capacidade, agora, como às vezes, após a festa, vem a ressaca, né? Então, nós temos exatamente como bons anfitriões, zelar para que nós próprios e os nossos convidados, né, que nos visitarão do Brasil, de fora do Brasil, não participe no dia seguinte da continuidade dessa não festa. Da ressaca, né? Esse é o desafio mesmo. Deputado, a meia para idosos não foi alterada, pelo menos por enquanto, prevalece o que diz o Estatuto do Idoso. Agora, a meia para os estudantes, ela está na legislação estadual, né? E o que se tem dito é que a FIFA teria que negociar com os estados, caso a caso. Existe algum impedimento legal para que, excepcionalmente, legisle-se de forma federal em relação a esse tema? Com vigência até o fim da Copa, como vai ser essa lei? Olha, nós vamos constituir a comissão especial já nos próximos dias, né? E eu tenho conversado com alguns membros da comissão. A gente pretende fazer um trabalho, eu fui indicado pelo meu partido também para fazer parte dessa comissão. A gente pretende fazer um trabalho dinâmico, mas com debate. Então, nós vamos chamar entidades que representam a terceira idade, que representam os estudantes, né, e debater essas questões, a questão da bebida alcoólica. Eu mesmo me posiciono contra a venda da bebida alcoólica. Eu acho que a gente já conseguiu essa cultura no campeonato, se bem que o deputado Rubens Bueno abordou um fato, né, que acontece muito hoje. Às vezes a pessoa bebe tudo que tem direito antes de entrar no jogo, porque sabe que lá dentro não vai vender a bebida alcoólica. É algo também prejudicial. Mas eu acredito que esses pontos nós vamos debater bastante. Quanto à questão da meia entrada, até agora, antes da Copa, a gente não conseguiu ainda votar uma legislação federal que unificasse esse tema, né? As coisas no Congresso, os interesses são vários e os temas demandam muito debate. Eu acredito que será difícil, num período tão curto de tempo, a gente fazer uma legislação federal que unifique especificamente uma questão como essa. E eu pretendo, por exemplo, trazer outros pontos para o debate. Eu acho que nós temos que ter uma cota social de ingresso. Os ingressos de Copa do Mundo custam caro. Eu acho que a gente deve pensar em ter uma cota social, que pessoas com menos poder aquisitivo possam assistir também os jogos. Eu acho que uma ideia que surgiu hoje em alguns debates, que tenha uma cota de ingressos para alguns operários que participaram da construção desses estádios, né? Não dá para todo mundo. Mas são gestos simbólicos que eu acho que a gente poderia fazer, gestos simpáticos, né? E eu tenho acompanhado, fui já em 10 cidades-sedes, as construções dos estádios estão dentro do cronograma, são grandes empresas que foram contratadas e que eu acho que aqui um ponto positivo, e dentre os pontos que o presidente Flávio Dino colocou, por exemplo, os operários estão sendo treinados no canteiro de obra. Por quê? Porque o aquecimento de mão de obra na construção civil tem sido tão grande que não se encontra operários para trabalhar nesses locais. E uma coisa que está sendo benéfica é que, ao invés de trazer pessoas de outros lugares, porque depois aquelas pessoas podem causar também algumas demandas sociais, os próprios moradores dessas cidades estão sendo treinados. Isso, num momento difícil de economia mundial, gera emprego, e depois que passar também essas obras, esses trabalhadores vão estar qualificados também para continuar trabalhando como encanador, como pedreiro. Gera a sustentabilidade. Exatamente, mencionada pelo professor. Eu gostaria de colocar outro ponto importante, que o futebol talvez represente o maior evento social no planeta, que engloba pessoas em qualquer espaço, em qualquer lugar, ele pode ser praticado. Só que nós nos esquecemos que a Copa do Mundo de Futebol é um evento empresarial. E às vezes nós misturamos uma coisa com a outra e temos dificuldade de tomar as decisões. E quando o deputado falou sobre a questão dos ingressos, a questão da meia entrada e assim por diante, nós não podemos esquecer que a FIFA está olhando o lado empresarial. Ela não quer saber de algum ajuste social para esse evento. É um evento que não foi feito para as camadas menos favorecidas da sociedade. Não foi. E isso dificulta como é que os deputados nossos vão legislar sem pensar nas pessoas que podem menos. Então, já existe um conflito, né? Porque o nosso próprio Congresso ele fica questionando. Mas é a natureza do Congresso, professor.
A gente aqui vive do conflito. Essa é a beleza da política, na verdade. Pois é, mas vai ficar difícil resolver, porque, na verdade, é que a FIFA não está preocupada com isso. Ela não está preocupada com isso. Né? E aí o Congresso vai tentar minimizar essas questões, mas um ingresso desse tem um custo altíssimo. Aí vem aqueles problemas, a questão da pirataria, e a questão da venda do ingresso. Né? A pessoa compra por um preço, quer vender por outro preço, os cambistas, etc. Como é que nós vamos resolver? Aí fica mais difícil ainda da pessoa que não tem um poder aquisitivo alto participar desse evento. Deputado Rubens Bueno, a liberdade dada à FIFA para marcação, remarcação e cancelamento de jogos, de ingressos, isso não feriria leis já consolidadas no Brasil, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor? Sem dúvida. E essa é uma questão polêmica. Isso aí é algo que vai fazer do debate, é um debate muito forte aqui no Congresso. Eu vou até lembrar o deputado Jonas Donizete que na semana passada nós aprovamos na Câmara o Estatuto da Juventude. E um dos artigos, um dos pontos do Estatuto é exatamente a meia entrada. O direito à meia entrada. Claro que tem o Senado para votar, mas se o Senado votar até o ano que vem, esta lei estará em vigor antes do evento da Copa do Mundo. Então, é um certo cuidado com a excepcionalidade da Copa, que é um evento excepcional, ninguém tem dúvida disso, mas um certo cuidado de como é que nós vamos tratar aqueles que nós, como representantes do povo, aqui votamos, Estatuto do Idoso, ou mesmo o Estatuto da Juventude, se houver tempo, de como é que vamos tratar isso. Esta é a questão, não é? Se a FIFA tem, nesse evento, o seu grande negócio, e outras Copas, como da Confederação, enfim, outras Copas que ela administra. Aliás, o futebol do mundo depende dela. Não há nenhum país do mundo que, se estiver integrado à FIFA, não pode sequer ir à justiça comum, senão pode ser eliminado do futebol. Tal a discricionariedade com que a FIFA trabalha dentro do seu universo, sem a preocupação com o Brasil ou com a Argentina, ou quem quer que seja. Né? Então, essa é uma preocupação que talvez possa abrir um novo debate. Esse mundo íntegro que está aí é um mundo que é do humanismo, é da solidariedade, é de o ser humano ser ser humano em qualquer lugar. Não vira algo excepcional que por causa do negócio. Pelo negócio, achar que o ser humano pode ser tratado como algo descartável. Só respondendo pontualmente essa questão do cancelamento dos eventos, não existe histórico até agora em Copas que tenha tido jogos cancelados. O que acontece? A FIFA... As Copas do Mundo são feitas em nações com características totalmente diferentes. Nós vamos ter, por exemplo, uma Copa do Mundo no Catar, que fica no Oriente Médio. Então, essas excepcionalidades, por exemplo, pode acontecer uma questão de guerra no país, pode acontecer um fenômeno natural de natureza que impeça a realização do jogo. Então, são questões mesmo excepcionais. É o que eu falei. Até agora, não existe histórico em nenhuma Copa do Mundo que teve jogos cancelados e que precisou ser adotado esse expediente. O que ela quer? Ela quer ter um expediente para caso aconteça. Seria como, por exemplo, se a gente for trazer para a esfera da administração pública, seria a decretação de estado de emergência. Sim. Quando acontece. É uma excepcionalidade para poder tomar algum tipo de providência. Jonas, agora eu queria só voltar a um ponto, porque acho que o professor Paulo foi a essência do problema, que é o confronto das lógicas. E o deputado Rubens apontou a nossa lógica, a lógica humanista, da solidariedade, né? Todos nós que aqui estamos. E a FIFA, naturalmente, como qualquer empreendedor, qualquer empresário, tem a lógica visando o máximo lucro. Como eu disse no início, é legítimo que a FIFA apresente seus pleitos como qualquer empresário faz. Qualquer empresário de qualquer segmento faz. Qual é o papel da política, que eu dizia há pouco, a beleza da política? É exatamente a temperança, a moderação. Porque é um paradoxo, talvez eu sustentando, que sou de um partido de esquerda, de um partido comunista, socialista. Mas a lógica empresarial não necessariamente é contra a sociedade. Porque nós precisamos dos empresários investindo. Isso vale para a China, para Cuba, vale para o Brasil também. Então, por isso nós precisamos dar garantias contratuais. Garantias contratuais, porque se para o empresário, qualquer que seja ele, chame-se ele indústria automobilística ou indústria do futebol, ele vai pleitear garantias de que o negócio dele vai ser rentável. E cabe ao Estado, ao governo, ao Congresso, dizer se quer dar essas garantias ou não.
na minha perspectiva, essas garantias para este negócio, para esse empreendimento, devem ser dadas na medida do razoável, porque interessa ao Brasil que este negócio ocorra aqui, porque nós vamos auferir lucros. Lucros sociais, lucros econômicos e lucros de imagem, que vão ultrapassar em muitos gastos. Porque às vezes quando a gente fala, só para concluir, eu sei que o tempo está... Quando a gente fala em gastar 33 bilhões de reais, alguém diz, mas é muito dinheiro. Mas a resposta foi dada aqui. O que nós vamos acrescentar ao produto interno bruto em razão dos eventos é 3 vezes superior ao que o governo vai gastar. Por isso, compensa ao Brasil, inclusive dar determinadas garantias contratuais. Friso, determinadas, não todas. Cabe ao Congresso dizer quais, seguramente. Deputado Rubens Bueno, nosso tempo está praticamente esgotado. Eu peço ao senhor responder em 30 segundos. As facilidades de ingresso no Brasil, que serão dadas para quem comprou ingressos, ou alguém que tenha uma credencial da FIFA, o senhor acredita que isso representa uma relativa perda de soberania, por exemplo, dos nossos consulados? Não, nesse aspecto não, porque é o seguinte, aí eu vou no excepcional. Eu acho que é um evento importante. Na década de 50, em 50 especificamente, o Brasil sediou a Copa do Mundo, Curitiba foi sede da Copa do Mundo, com o estádio do Dorival Brito e Silva, né? Então tem uma história bonita. Eu desconhecia isso. Teve lá. Inclusive aquela seleção americana que ganhou da Inglaterra, por soberba da Inglaterra, jogou lá em Curitiba. Mas, veja só, o que nós estamos tratando, efetivamente, é de um evento. Agora, este evento não pode ser aquele que despreze o ser humano. O negócio tem o seu valor, o lucro tem tudo tem. Ninguém vai negar isso, mas não pode estar acima dos valores humanos. Esta é a grande discussão. Nós estamos em total concordância. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. E agora vamos continuar torcendo, não só para isso tudo dar certo, mas principalmente para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, né? Para o Brasil ganhar com a Copa. Exatamente, com a Copa e a Copa. Muito bem. Para ganhar a Copa, basta botar o Pelé lá. Não, muito botar o nosso obrigada. Romário também. E o Romário, pronto. O Romário agora está trabalhando como deputado, não pode mais. Muito obrigada, senhores. Eu agradeço também a você de casa que assistiu ao nosso programa. E até a semana que vem com um novo Expressão Nacional. Tchau.